ficam nervosíssimos com isso. Pensa que eu estou defendendo. Primeiro que eu falo isso, o cara pensa que eu estou defendendo que seja assim. Eu falo, olha, não é que eu estou defendendo, é assim. Não é? Certo? Não é só no Brasil. Certo? Depois que, claro, o setor público passar grande com pessoas como nós, que mestrado, doutorado, é uma outra dinâmica de. Né, daí no setor privado você põe lá as pessoas do nosso nível intelectual e social que estão no setor privado, ganham mais do que nós, em alguns casos. Né? Ou em muitos casos. Mas também entra na média do setor privado o cara que está vendendo meio da loteria na rua, certo? Ou o cara que está numa vendinha pequena, enfim, o setor privado é um monte de gente, e na média, a média é baixa, porque o setor privado brasileiro paga mal, o país é um país de renda média baixa, renda média, certo? Então, em todos os países, a média de rendimento do setor público é sempre maior que o setor privado, qualquer país é assim. Né? E no Brasil também é assim. Agora, por exemplo, algumas carreiras que nós comparamos no Brasil, professor universitário, a média do judiciário e outras carreiras assim, mais típicas, comparando com a renda per capita, o Brasil não está muito diferente dos países desenvolvidos, né? É normal. A grande diferença que tem no Brasil realmente é para quem tem um nível de qualificação menor, tá? Sei lá, o cara é um lixeiro da prefeitura de Porto Alegre versus um faxineiro de um prédio aqui da esquina, o cara do setor público ganha mais. Né? E no nosso nível de formação aqui, nós aqui, doutorado, vocês sabem, né? Não vou decepcionar. Se tivesse um setor privado, um banco, estaria ganhando mais, bem mais. Né? É só ver se tem esse perfil ou não, mas é um fato. Né? Então, o setor privado paga mais para quem tem um nível de qualificação mais alto, na média, do que o setor público. Agora, depende, lógico, tem as carreiras típicas de Estado que no Brasil, como em qualquer país, pagam muito bem. No caso do Brasil, diplomacia, então, os órgãos vocês sabem, o BNDES, né, o Banco Central, o Judiciário Geral, né, o garoto aí que se forma, eu fico feliz da vida, né? Garoto vai na outra pessoa passando por concurso. Não, o cara vai ganhar o triplo que eu ganho, beleza. Né? Então, não tem ajuda dele, não, estou ficando sem caminho, mas é um fato. Então, vou ver lá na faculdade de Direito, eu com 23 anos eu ganhar Ministério Público do Trabalho em 20 mil, vou começar. Beleza, é assim. Né? Então, tem essas coisas, mas outros países não é muito diferente, não. As carreiras típicas de Estado pagam bem. Né? O problema é que no Brasil pagam tão bem quanto paga-se nos outros países. Um juiz aqui, um juiz na Alemanha, tem um padrão de vida semelhante. Só que a renda média dos países é muito diferente. Então, isso é muito salto também. Olhando para frente, acho que isso seria talvez as nossas preocupações como pesquisador. Quer dizer, qual é o cenário que a gente tem aí no nível local, a exemplo dos outros países, um aumento muito grande em termos de participação, tanto de receita quanto de emprego. Esse é o cenário que nós temos. Entretanto, no nível local, é extremamente com baixa qualificação. O que me preocupa não é esse aumento do nível local, até pode melhorar a eficiência do setor público, mas é a diminuição da estatalização, a diminuição do nível estadual. Isso me preocupa. Por quê? Porque é aqui que estão as instituições, é aqui que está a inteligência, é aqui que está a criatividade, a tecnologia, vamos dizer assim, a capacidade que existe em planejar o Estado, em administrar esse enorme máquina do setor público estadual e federal. Então, essa é a preocupação. Então, nós vamos ter um cenário de cada vez menos condições para o nível estadual. Isso pode ser que seja, vamos dizer assim, um cenário dos 27 estados, um engrandecimento cada vez maior no nível municipal, entretanto sem qualificação. Isso vai ser péssimo para o que diz respeito à eficiência do setor público, porque nós vamos ter uma carga tributária cada vez maior, cada vez com menos eficiência, cada vez com menos capacidade
enxergar o desenvolvimento e o crescimento do Brasil, porque a esfera que vai eventualmente cada vez aumentar seu poder em termos de receitas é o nível local, mas com baixíssima qualificação em termos de aplicação, em termos de condições de fazer a execução dos gastos públicos. Então, nós temos aí um cenário de dificuldades do setor público brasileiro e é uma pena, porque eu não vejo como isso aí pode ser interrompido. Pelo contrário, eu acho que é uma via de continuação e nós devemos estar cada vez com menos capacidade para operacionalizar o setor público brasileiro. Eu concordo em parte do que você está falando, se refere a essa coisa municipalista. Você pega, por exemplo, programas que funcionam, você pega o Food Stamp dos Estados Unidos, que é o semelhante ao nosso Bolsa Família. É conduzido em âmbito federal. Os prefeitos executam, mas é centralizado no âmbito federal. Se isso fosse descentralizado, ia funcionar bem em um lugar, outro não. Eu tenho que dar sorte de ser um prefeito que tem uma maior capacidade, que não é só o cara, também, é o corpo funcional. Eu concordo com você que as carreiras de Estado e a maior qualificação profissional está no âmbito federal e estadual, realmente. E aí entra uma questão política complicada, que é o poder que tem os prefeitos, claro que eles têm. São muitos, tem muitas prefeituras e tudo. Agora, com relação à carga tributária, eu não sei se vai continuar crescendo sempre. Eu acho que isso esbarra muito em outros problemas. Aliás, no Brasil é curioso, que no Brasil sempre que houve aumento de carga tributária foram os governos liberais que fizeram. Aí, o governo de esquerda não consegue aumentar a carga tributária e fica um inferno ali de cara. O Fernando Haddad em São Paulo quis fazer uma coisa simples. Olha, os imóveis dobraram de preço. Lá no Rio o pessoal fica assustado, achando que é só no Rio. Mas lá no Rio de Janeiro realmente os imóveis cresceram de preço absurdamente. Mas não foi só lá, no Brasil inteiro. E aí a gente brasileiro é engraçado, que ela fica feliz que aumentou o preço do imóvel, mas não quer pagar o IPTU maior. Já percebeu isso, né? Então tem uma questão maior envolvida na questão do aumento ou não da carga tributária. E é curioso que no Brasil, eu falo com meus alunos de economia brasileira contemporânea, as duas vezes que aumentou a carga tributária no Brasil foram os liberais que fizeram. Foi o Roberto Campos em 64 e o Fernando Henrique em 95, 6, 7. A carga tributária depende de outros elementos. Agora, é lógico que se começar a aumentar demais o número de municípios, que vai acontecer com certeza que vai sobrar mais migalha para todo mundo. Isso é um problema, você tem razão. Ficar indiscriminadamente aumentando o número de municípios, eu acho que até perde um pouco a sinergia, né? Por que você vai pegar uma cidade, eu não vou citar uma cidade, você pega uma cidade de 50 mil habitantes, faz duas de 25 mil, eu não vejo vantagem. Tem vantagem política, você falou na minha intervenção sobre. O cara que, eu percebi que eu tenho volta aqui nesse lado da cidade, então vamos passar uma regra. Eu quero pegar esse lado para lá, e Campinas estão fazendo isso. Né? Esse. Está gravando? Mas o assessor jurídico do Aécio é de Campinas. Né? E ele está fazendo uma pressão lá para emancipar 2 bairros pobres da cidade. Quer tirar, é isso aí que você está fazendo, quer tirar os que não votariam nele, para depois ele. Né? Em todo lugar tem isso, não é só eu. Depende do repasse federal. Não, mas o repasse para o lado pobre não tem nada, não tem uma empresa ali, entendeu? Não vai sobrar nada. Quem passa a régua assim, ó, vai assim, aí faz assim, assim, por esse canto aqui tem uma roda, então ali não, aqui deixa para cá. Né? Aí o lado de lá fica para lá. Então esse negócio municipalista realmente você tem razão, é um problema gravíssimo. Agora, e os programas também, as políticas públicas, eu acho que os municípios, é claro que aquela história, o cara mora no município, mas a execução, eu acho que tem que ser pelo governo federal e o estadual. E instituições como essa, né, como nós aqui, vocês, eu falo nós, nós é que temos que, não é corporativismo, não, nós somos nós aqui que temos que conceder, controlar e tocar isso. Que infelizmente isso é um fato no Brasil e nos outros países também é assim. O âmbito local municipal, eu fui lá uma vez visitar o dedo do meu avô lá em Portugal, e cantava, chorei, você vai ver, não tem nada. Sabe que funciona ali, tem o Zerinho lá do dominó, né, à tarde, criancinhas ali e tal, uma Zerinha de preto, né, o português gosta muito de chorar a morte, ele tem que estar chorando. E é o
tem ali são federais. Não tem moçada como vocês na cidade. Né? Tem criancinhas, talvez pela avó, e bastante gente aposentada, umas aldeias incompletas. Não tem nem quem queira morar ali. Né? A garotada sai. Vai morar em Coimbra, vai morar no Porto, vai morar em Lisboa. Vai para Praga, não vai ficar naquelas cidades. O Fernando chegou a acompanhar aqueles casos na Inglaterra, principalmente, de reestatizar o que foi privatizado, né? Eu ouvi alguns casos, por exemplo, o caso do ônibus famoso lá em Londres, e houve a depressão da população, chegou a ter e se há esse debate que é muito ideologizado na questão da eficiência do serviço público versus a eficiência do serviço privado, se isso é comum acontecer em alguns países, ou isso é só no nosso caráter aqui? Não, isso tem. No caso da Inglaterra, eu acompanhei mais os grandes debates. Né? Primeiro, a coisa das empresas do setor de. A Rolls-Royce, né? O aço, o carvão. O carvão, a Caixa passou por cima dos bilhetes. Né? Agora, o aço. Ela ganha de 2 anos. Essa aí foi a grande derrota do setor organizado aí. Ferrou tudo. Mas, por exemplo, o National Health Service ela tentou, mas não conseguiu, né? O cara até vota na Tátia, mas opa, mexendo no plano de saúde, não tá doido. E aí, cara. Não, funciona bem, quer dizer, não dá para você dizer, isso aí não funciona. Né? Funciona. Agora, o que mais você falou? A questão da estatização de alguns casos e a questão da eficiência desse. Bom, a discussão sobre eficiência, mas isso eu acho engraçado. Quando eu te mando os textos lá para a imprensa e tal, eles começam a ficar nervosos. Ele fala, não, mas o Brasil a eficiência é melhor. Eu falei, qual é o critério? Compara com o Panamá e com a França. Entendeu? Então isso é muito complicado. Primeiro que o setor privado e o setor público, você não pode comparar pela mesma método. A produtividade é mais intensiva em trabalho. Lógico, né? Você tem lá uma máquina, uma tomografia super sofisticada, mas tem que ter enfermeira aqui. Você não pode pôr o pé aqui, fica calmo, nem que seja isso. Né? Fica tranquilo, né? Isso aqui não vai sair um raio na sua cabeça, é só uma luzinha. Tá? Tem que ter enfermeira para falar isso. O setor público, aqui, a FES, isso daria uma manchete na Veja, né? FES gasta 90% de sua verba com salário, mas é assim mesmo. O DS também é assim, o IPE também é assim. A Petrobras não, lógico. Né? Então, a maneira de medir eficiência agora é claro que intuitivamente a gente está insatisfeito com o Brasil, mas eu garanto para você que o Brasil é muito mais eficiente. Instituições como a FE, como a Fundação Seara, João Pinheiro, na América Latina, dificilmente você vai encontrar. Eu procurei os dados de produtividade da Argentina, eu não sou tão bom não é um fodido, mas eu procurei os dados. Não tem, cara, tem coisa agregada na OIT e tal. Tem alguma coisinha. Eu podia fazer uma palestra em Genebra, lá na OIT, o colega da campo convidou para ir, e falei lá para o representante da Argentina, ela falou, realmente você tem razão, tem pouco dado. Né? Então a gente tem muita coisa de excelência. Justiça eleitoral, por exemplo, né, Itamaraty, tem um monte de coisa no Brasil que é super eficiente, mas o país não. Tem outras que são complicadas, né? Unidade urbana. Mas aí eu acho que não é a questão do Estado não funcionar, né? A concepção de sociedade que nós tivemos, que veio um pouco bem da ditadura. Né? Você está fazendo uma mobilidade urbana. Estou fazendo ali umas palestras também sobre coisa que eu estou estudando ultimamente, a economia política do golpe militar, que esse ano descomemorou, né? 50 anos. Mas esse padrão de urbanização veio do golpe, né? Você pega o BNH, financiou imóveis para classe média e média alta, em bairros semi-periféricos, Leblon, Ipanema, não sei o que funciona de lá, né? Aí pega os pobres, aqui está o centro, aqui está os bairros semi-periféricos, né? Minha mãe mora lá em São Paulo, no Brooklyn, que é um bairro bem longe do centro, é um bairro, sei lá, 4 estrelas, vamos dizer.
Né? Aí o cara mora lá em Santo Amaro, que é a 60 km do centro, e ele tem que trabalhar no centro, porque não tem empresa ali, tem um ou outro ali. Então isso aí não é que o Estado não funciona, o padrão de urbanização e a maneira pela qual a atuação do âmbito do espaço urbano levou a isso. Daí o Estado não funciona porque tem um outro problema anterior, que é o padrão de urbanização, o padrão de população, pensamento, dos imóveis. É isso, é difícil medir, né? Porque a maioria dos casos econômica desse risco não é medida, mas é mais uma alta padrão tudo com fator. Mas nós, no setor público, não devemos usar esse argumento para não discutir esse problema. Nós temos que discutir, porque de fato tem coisas no Brasil que funcionam muito mal e poderia funcionar melhor. A qualidade, Claro. gestão. Questão da gestão, né? Se tu considerar os problemas e verificar que o gestor que está na execução daquele programa, ele não conversa com outro gestor que tem uma mesma atividade fim relacionada. Então, hoje quais são as secretarias que conversam com outras secretarias?